O Brasil venceu um Japão muito organizado na segunda fase da Copa do Mundo. E agora você vai entender como as mudanças de Carlo Ancelotti fizeram essa virada do Brasil com o Vincenzo D'Aricani, que fez a análise de uma grande virada do Brasil. A gente assistimos jogos juntos, inclusive ficamos apreensivos com aquele primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil conseguiu ser muito impositivo e conquistar a virada. Jogaço do Brasil na capacidade de recuperação. Talvez o Ancelotti tenha pensado de uma maneira errada o início do jogo, a estrutura inicial, porque tentava aproveitar de um espaço entre linha que não existia na equipe japonesa. Para o segundo tempo ele muda, ele mexe no posicionamento de alguns jogadores, ele tem, logicamente, a entrada do Martinelli, que coroa a performance excelente do treinador, e também ele muda a maneira com que o Brasil aproveitava. Não era por dentro, era por fora. Era jogar do lado e fazer a área, pesar o centro da grande área. Dessa maneira o Brasil empatou com o Casemiro e dessa maneira o Brasil conseguiu vencer o jogo com o Martinelli, muito baseado na pressão pós-perda também. Temos muitos detalhes para dar dessa vitória do Brasil contra o Japão. Não foi um jogo perfeito, não foi nem um jogo excelente, nem talvez um jogo bom, mas foi um jogo muito competitivo da seleção brasileira que avança merecidamente para as oitavas de final. Até porque o adversário se fechou muito, o Brasil precisou criar soluções. Mas antes da gente começar a análise, pedir o seu apoio, curtindo, compartilhando, divulgando com seus amigos, se inscrevendo no canal. A gente tem várias formas de apoio ao nosso projeto, plano de membros, Pix, Hypar, e o seu apoio é fundamental. Cobertura de Copa do Mundo não para por aqui. Todo dia de manhã a gente tem live, 9 horas da manhã, aquela resenha sobre seleção brasileira, sobre outros jogos da Copa do Mundo. Então, sua participação também é muito bem-vinda. Vamos começar a falar sobre essa partida, Vincenzo? Bora, vamos falar desse Brasil que tinha como estrutura esse 3-2-5, que era, na verdade, um 4-3-3, mas que virava com bola esse 3-2-5. Tá, o que acontecia? O Danilo, lateral direito, descia e se tornava um zagueiro, do lado do Marquinhos e do Magalhães. 3 zagueiros, perfeito? O Douglas Santos, que completa esse quarteto, subia. Ele vinha fazer parte do ataque. No meio-campo, o Paquetá, médio da esquerda, descia na linha do Casemiro, enquanto o Bruno Guimarães, médio da direita, saltava para a última linha. Então, você tem 3 zagueiros e 2 volantes. Na última linha, você tem a movimentação do Douglas Santos para frente, a movimentação do Vinícius Júnior para dentro, o Cunha na referência, a movimentação do Bruno Guimarães para frente e o Ryan espetado no lado direito. 3-2-5 brasileiro, esse é o cenário inicial, é o primeiro lance do jogo. Mais organizado que isso, impossível, né? O Brasil estava postado dessa maneira. Para um Japão que marcava no seu 5-4-1 habitual, apareceu ao longo de toda a Copa do Mundo nesse momento. O Doan, ponta direita, estava marcando como ala. Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito faziam 3 zagueiros, com o Nakamura fechando pelo lado esquerdo do gramado. A gente até esperava que o Sugawara fosse jogar, mas não. Hitsu Doan, atacante, como esse jogador da ala direita, né? 2 atacantes pela ala. O Junya Ito, o Sano, o Kamada e o Maeda faziam a segunda linha de marcação. E o Eda era o centroavante nesse 5-4-1. Repara que você não tem muito espaço entre linha e repara que o Kamada está muito próximo do Bruno Guimarães. Esses encaixes da seleção japonesa foi o que deu ao Japão muita capacidade de controlar o Brasil, que tinha 5 caras na saída, Danilo, os 2 zagueiros, Lucas Paquetá e Casemiro, com 2 caras só, muito próximos, só o Eda no setor da bola, e o Brasil tinha 5 caras no ataque, 5 caras na última linha, para 6 ou 7 jogadores japoneses. A questão é que o Bruno Guimarães era acompanhado pelo Kamada e o outro volante, né, o Sano, ia subir no Paquetá, enquanto o Eda marcava o Casemiro. A tentativa do Brasil, como disse muito bem o Ancelotti, era gerar superioridade numérica no meio campo. A grande realidade é que os volantes encaixavam nos médios, o centroavante marcava o volante brasileiro e o Cunha era acompanhado pelos zagueiros. Então, essa superioridade que você teria no meio campo, você teve a compensação do centroavante e do zagueiro para conseguir não deixar com que ela acontecesse. E dessa maneira o Japão estava muito bem postado. O Brasil só tinha superioridade na sua linha defensiva. Liberdade para os zagueiros jogarem, mas exatamente. Aí não tem muito o que sair. O Marquinhos até tá esse passe aqui para o lado direito com o Ryan. O Ryan vem ser, inclusive pressionado pelo Nakamura, vem participar dessa jogada. O Danilo vem jogar. Olha os encaixes. 1 contra 1 aqui, 1 contra 1 aqui. Encaixado, encaixado, encaixado. Um volante em um volante, o outro vai saltar no outro volante, 3 caras para 3 nesse momento. O Japão trabalhava com esses encaixes para não deixar com que o Brasil conseguisse ter conforto, com que os jogadores dominassem livres de marcação. E aí, até se tem um movimento do Gabriel Magalhães para dar o retorno e gerar a linha de passe para o Marquinhos, e aí ele vai abrir essa jogada com o Douglas Santos. Nesse momento, nesse setor, 3 para 3, e o Douglas Santos vai dominar de costas e pressionado. É difícil, né? Você tem 2 opções de volantes por dentro, marcado o Paquetá é verdade, o Maeda, o Ito, na verdade, pressiona por ali, depois ele já vai pressionar o Gabriel Magalhães, não vai deixar o Brasil sair.
Isso tudo é para mostrar a estrutura brasileira e como o Brasil estava pressionado e não conseguia bater essa pressão japonesa. O Alisson vai dar um bago para frente, vai dar a bola no pé do Dohan pelo lado direito do gramado. A bola fica com o Japão nesse lance. Então é o primeiro lance para mostrar isso, para mostrar um Brasil que tinha muita dificuldade contra o sistema defensivo japonês. A gente via essa linha de 4, esse setor ocupado por 4 meio-campistas, com Casemiro, Guimarães e Paquetá, mais o Cunha. E uma linha de 4 à frente, porque ele começou a espetar o Danilo. Já que o Japão tinha a linha de 5 e não precisava ter tanta gente próxima da base da jogada, o Danilo passou a jogar mais à frente, com o Ryan vindo para dentro, o Vinícius do outro lado e o Douglas Santos. Os dois laterais espetados, os dois pontas para dentro, com o Cunha descendo num quarteto. É o 4-4-2 losango. A gente saiu de um 4-3-3 para um 3-2-5 e agora eu tô mostrando um 4-4-2 no cenário inicial de jogo. Tudo número de telefone, né, Vitinho? Tudo número de telefone. O que importa é como você vai gerar vantagens dessa maneira. E a subida do Danilo foi importante porque, primeiro, era um fator surpresa e depois trazia o Ryan para frente, né? Aqui você até atrai o Maeda para marcar o Danilo e a linha de 5 japonesa. Ela vem com o Bruno Guimarães. Olha a superioridade que era tentada. Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá e Matheus Cunha. O problema é que o Japão tem 1, 2, 3, 4, 5 caras para tirar esse setor. Até você tem o Paquetá em liberdade aqui. É um homem livre, mas olha o Japão. 3 caras rodeiam o Paquetá aqui, não permitem que essa bola entre e aí o Bruno Guimarães não tem muito o que fazer. Até porque seria um passe extremamente forçado, né? Exatamente. E aí chega um momento que a gente tem que sacar o Casemiro. Eu falo do Danilo espetado e era um cara que foi um movimento de surpresa, ele tá aqui fora do frame. O Casemiro vai muito bem para conseguir dar uma fatiada, acelerar essa jogada onde não havia vantagem aparente, colocar o Danilo na última linha. Baita bola. O Danilo chegando na linha de fundo, você não tem a área tão preenchida, só o Vinícius como uma grande opção. O Danilo também não faz um grande trabalho para cruzar, essa bola vai sobrar e o Bruno Guimarães vai bater pro gol. Mas isso aqui é a importância de ter um Casemiro. Você conseguir quebrar essa pressão japonesa, quebrar essa marcação com uma fatiada, que o Bruno bateu lá, pegou na marcação. Agora, eu quero mostrar como não fazia sentido ter o Vinícius Júnior por dentro. Você tinha a linha de 4, né? Danilo mais baixo do que o Douglas Santos, esses 3 meio-campistas, né? Casemiro, Paquetá e Guimarães, e o trio de ataque, Ryan, Cunha e Vinícius. A base é um 4-3-3. A grande realidade é que você tem o Vinícius como um meia esquerda, porque o Douglas Santos é o cara do corredor. Este é o corredor central. O Vinícius está jogando como um cara para o corredor central. Só que se liga, ele domina a bola, tem 3 caras rodeando ele. O Japão estava bem fechado, ele ia dominar sem conseguir ter espaço nem situação de 1 contra 1. Ele aparece para jogar de novo, longe do gol e marcado pelo Kamada. Pelo Sano, na verdade, do lado direito, né? Beleza, dominou essa bola, tocou, fez a movimentação, recebeu de volta. Longe do gol, marcado por 3. Adianta ter o Vinícius ali? Nada. Ele não vai conseguir aproveitar em nada as jogadas que ele vai conseguir gerar para a seleção brasileira. Então é algo que o Ancelotti vai mudar ao longo do jogo e que o próprio Vinícius vai entender que precisava fazer. A questão é que isso só vai acontecer depois do gol japonês. E como eu mostrei, o Japão pressionava bem, obrigava o Brasil a errar. Quando o Brasil errava, o Japão conseguiu aproveitar nesse gol marcado, tá? O Brasil saindo com a linha de 4, os 4 meio-campistas, né? E o Japão pressionando com os 3 atacantes, né? O Ueda, o Ito e o Maeda pela esquerda, esses 3, mais os 2 volantes para controlar esses 3 jogadores de meio-campo, né? Então até o Brasil tem até vantagem nesse setor de meio-campo, mas repara como esses 3 vão fazer um trabalho muito bom para ir pressionar. Ó, o Ito já vai soltar, o Dohan já subiu para marcar o Douglas Santos, e aqui você já tem um volante, que é o Osano, muito próximo do Paquetá. O Casemiro está marcado pelo Ueda. Então o Japão, mesmo com menos gente, vai conseguindo encaixar. Bola com o Alisson. Volta a ter um trio aqui. O Danilo está marcado pelo Nakamura. O Bruno Guimarães está marcado pelo Kamada. Tá todo mundo encaixado. Assim como o Sano ainda está marcando o Paquetá. Então repara, os 2 médios marcados pelos volantes, o Casemiro marcado pelo Ueda, o Cunha tem até liberdade. Mas como é que você vai fazer a bola chegar lá, né? Ela abre aqui com o Marquinhos. O Marquinhos vai ter que forçar essa jogada. Aqui você já tem 3 caras do Japão, um zagueiro saltou inclusive para marcar o Matheus Cunha nesse lance, o Marquinhos vai forçar essa jogada. Dá certo? Porque ela vai chegar nesse momento com o Ryan. A questão é que nesse momento você tem o Ito antecipando o Ryan e ganhando a jogada. Ainda assim, dá certo porque o Brasil pressiona bem pós-perda. Essa bola vai ser ligada rápido, o Brasil vai pressionar pós-perda e vai ganhar essa jogada. Você tem o Paquetá e o Guimarães ganhando essa jogada do Ito. Controlou. Vai ter um contra-ataque ou uma possibilidade disso. O Ryan vai ficar com essa bola, vai tocar com o Casemiro, que coloca com o Danilo. Contra-ataque, boa possibilidade. A questão é que aqui o Santos já entendeu a bola do Danilo. Aqui ele já viu que o Danilo já engatilhou para dar espaço para dentro.
E aí o Danilo também foi juvenil, o Danilo foi inconsequente em cruzar essa bola em corredor central com o jogador já postado para fazer essa marcação. Se livrou da bola. E aí você vai ver o Casemiro sem explosão alguma para conseguir chegar no Sano, o Sano dá a volta nele, passa fácil. E amarelado também, né? E também estava amarelado, tem essa questão, não podia matar a jogada, o Sano coloca essa bola na rede. E aí a gente vai ver um cenário de um Brasil que precisava muito ainda assim a mais, né? Ter a transição, ter a transição não, perdão, ter a pressão, ter a capacidade de colocar muita gente no campo adversário, colocar muita gente no ataque, no seu próprio ataque e gerar dessa maneira peso em área. Até porque transição não teria. Não ia ter mais, o Japão estava na frente no placar, né? Mas você vê, o Japão dificultava o processo de construção do Brasil, que é o principal ponto de preocupação na Copa. O Brasil não tem conseguido mostrar uma saída de bola capaz o suficiente de vencer equipes que pressionam bem. E esse cenário do Japão apareceu, eu mostrei lá no começo, o lance inicial do jogo, e o gol é gerado a partir de uma pressão bem feita pela equipe japonesa também. E aí a gente começa a entrar no cenário de um Brasil que tinha que pressionar, que tinha que trazer os pontas para fora, que tinha que gerar superioridade numérica dentro da grande área. A gente vê o Magalhães nesse lance. Ele vai abrir a jogada com o Douglas Santos. Olha como o Japão estava marcando. 5-4-1, linhas muito próximas. Em 18 metros o time inteiro. Se eu ignorar o Ueda que está à frente, são 15 metros, tá? Já tem o Endrick no campo nessa situação de segundo tempo, a linha de 4, com o Danilo mais baixo, o Douglas Santos mais alto. O Casemiro é o único cara de meio campo, por quê? O restante, meu irmão, vai para a área. Bruno Guimarães é o médio da direita, o Matheus Cunha é o médio da esquerda, eles fazem esses dois meias com o Vinícius, o Ryan e o Endrick nesse 4-3-3 de base que na real mesmo é um 4-1-5, né? O Douglas Santos chega na linha de fundo, toca essa bola para trás. Olha o Vinícius, fazendo naturalmente o movimento de descer, fazendo o movimento já de se tornar um ponta, de virar para fora, não ser esse meia esquerda apenas e somente, né? Aqui já porque em teoria ele teria que estar aqui, ó. Ele estava ocupando esse espaço aqui, entre o ala direita e o zagueiro da direita, né? Ele desceu conscientemente para se tornar uma opção de passe e gerar a situação de 1 contra 1. Ele domina assim, né? Até vai tabelar por dentro essa jogada, vai colocar essa bola para dentro e vai receber de volta do Bruno Guimarães. E aqui ele vai conseguir fazer uma jogada interessante para conseguir encontrar o Danilo no lado oposto e livre de marcação, porque o Japão trouxe o time todo para cá. Ele vai fazer essa virada que é interessante, vai achar o Danilo, vai entrar na área. E aí você vai dar peso em área, né? Já tem Ryan, Endrick e Matheus Cunha com o apoio do Vinícius e do Bruno Guimarães. E o Guimarães é muito inteligente para atacar o marcador Matheus Cunha. Ele vai no mesmo setor onde está o camisa 9 para conseguir gerar essa superioridade numérica. O cruzamento vem muito bom, o Bruno Guimarães consegue saltar nessa situação de 2 contra 1, antecipa o Tomiyasu e aí o Suzuki faz uma defesa espetacular, né? Mais uma vez, a gente tem Ryan, Endrick, Cunha, Vinícius e agora o Douglas Santos, linha de 5, com o Bruno Guimarães e o Casemiro. E aí você tem o Magalhães chegando próximo da jogada, né? Douglas Santos por fora, o Japão muito baixo no gramado, estão em 5, 10 metros aqui, esse bloco de marcação. 16, porque a gente vê onde está a bola. O jogo inteiro está em 16 metros nesse momento, né? O Guimarães dá uma opção de passe, né? Poderia ter dado esse passe, mas você tem, nesse momento, o jogador japonês chegando próximo, o Magalhães começa de novo a jogada. Olha o Danilo indicando, olha o Ryan indicando para o Ryan, desce, vem para a ala para gerar a situação de 1 contra 1. O Marquinhos acha o Ryan, que vai ter esse X1. Você vai ter vários jogadores do Brasil, 3-4 nesse momento, 1 contra 1 aqui, 2 caras na sobra e um marcando o Ryan. Ou seja, a situação está complicada, o Japão está marcando muito bem essa situação. Ele vai para cima, ele tem X1, tem essa capacidade de conseguir gerar vantagens, né? Corta para dentro, vê uma área que está povoada, mesmo que em inferioridade numérica, e faz o cruzamento. A zaga vai cortar, você tem até o Matheus Cunha disputando mais contra 2 nesse momento, né? Então o cruzamento não era a melhor das armas nesse momento. Ele acha o Vinícius. E aí o Vinícius vai ter novamente a situação de 1 contra 1. Já teve do outro lado direito, agora do lado esquerdo você gera de novo o X1. A intenção era essa, trazer os pontas para fora, né? Ele atraiu 2 caras, atraiu 2 jogadores para marcá-lo. A bola vai balançar com o Magalhães, que agora está livre de marcação. Porque o Ito normalmente estaria mais à frente. O Ito poderia pressionar o Magalhães. Como o Vinícius foi quem dominou, ele atraiu 2 jogadores. E isso abriu um espaço interessante para o Magalhães ter liberdade. Você vai ter 1, 2, 3, 4. E aí, se você contar o Ryan, 5 jogadores brasileiros contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Japão. Ainda é inferioridade, mas depende do setor, né? Porque quem a gente vai ver? Lá na segunda trave, você vai ter 3 jogadores do Brasil para 2 jogadores do Japão. O cruzamento vai muito bem direcionado, o Casemiro está livre de marcação, mesmo que o Brasil estivesse em inferioridade dentro da grande área, consegue fazer o gol. Então, o X1 do lado do campo, a capacidade do Ryan e depois do Vinícius de atraírem a marcação geraram espaços para que livrasse a entrada de grande área para o cruzamento do Magalhães e também tirasse jogadores de dentro da grande área para você poder ganhar.
Ainda em inferioridade, o Casemiro conseguiu fazer o gol, conseguiu empatar o jogo. Mas é isso, o Brasil parou de tentar ter superioridade por dentro e jogar por dentro, saiu do 4-4-2 losango para apostar no 4-3-3 com 2 médios que entravam na área e com os pontas para fora para gerar situações de 1 contra 1. E naturalmente com o meio extremamente congestionado, Exato. Não tinha muito o que fazer, então por isso a questão do lado. Tanto que o Casemiro já tinha perdido uma chance anteriormente, né? Já Sim. tinha um pouco antes do gol. Exatamente. Na situação do empate, o Japão precisou sair um pouquinho mais. Precisou também, não, peraí, estamos empatando, vamos tentar ganhar o jogo também. E o próprio Brasil também não foi naquela pressão louca, deu uma segurada após o primeiro gol, porque estava muito em cima também. E o Brasil teve um outro cenário, Will, de transição. O Brasil teve, não só nesse momento do jogo, no geral, quando pegava o Japão aberto, quando o Japão estava à frente, o Brasil conseguia atacar muito bem as costas da zaga, conseguia atacar muito bem no espaço, né? E isso vai acontecer naquele lance absurdo e espetacular do Vini. O Casemiro erra, olha a pressão pós-perda do Brasil, né? A bola fica no ataque com o Japão. O Brasil pressiona, o próprio Casemiro chega e recupera essa jogada, consegue compensar o próprio erro anterior, né? E aí isso vai gerar uma transição, porque o Japão retomou alto e queria contra-atacar. O Ryan vai muito bem, na verdade é o Endrick, né? Não é o Ryan mesmo. O Ryan vai muito bem para trazer essa bola para dentro e virar essa jogada com o Vini. E aí, meu irmão, você tem, logicamente, 5 caras do Japão, não são 11, são 5. Já é um cenário excelente pro Brasil, comparado ao que encarou no jogo inteiro, né? E aí o Vinícius vai fazer isso aí, né? Canetaça no Tomiyasu, vai para cima da marcação. Olha que interessante, ele vai dar um traço para dentro e um traço para fora. E eu vou parar a jogada bem na hora do corte. Isso aqui parece muito que ele vai chutar. Ele faz muito a menção de que ele vai finalizar. E ele tem 3 caras do Japão enganados por isso. E aí, nesse traço que ele dá para fora, nesse corte que ele vai dar, ele vai conseguir abrir espaço para finalizar de perna direita. É uma pena que esse gol não saiu, tá? Seria um gol histórico, antológico, a bola pega na trave e sai. É complicado, mas para mostrar que em determinado momento o Brasil conseguiu ter escape, conseguiu atacar campo aberto. E o Brasil é um dos melhores times nessa Copa do Mundo para atacar campo aberto. Contra as seleções que vão se expor mais, e aí quem sabe uma Noruega, se for a Costa do Marfim vai ser isso aqui o jogo, tá? Vai ser o mesmo a mesma drama, ideia. A mesma situação. Agora, se for a Noruega, quem sabe o Brasil tenha mais espaço pro Vini aproveitar do que ele faz melhor, né? E aí, no cenário final de jogo, você tem o Martinelli no campo, você tem Douglas Santos agora mais baixo até com o Danilo mais alto nessa linha, entre aspas, de 4. O Fabinho é o primeiro volante com 2 médios, o Guimarães e o Martinelli, Vinícius, Endrick e também o Ryan. Por isso que eu até achei estranho que falaram, pô, botou o Martinelli e virou um 4-2-4. A base seguia o 4-3-3. Até né? Quando tava o Cunha por ali também não era um 4-3-4. O Cunha ainda era um 4-3-3. Os dois, o Martinelli entrou no Cunha. Digo Cunha no intervalo em diante, né? Isso, quando já tava o Endrick em campo. O Martinelli entrou no Cunha, médio esquerdo. Né? Posição do Paquetá. Que era o cara que... a posição do Paquetá só mudava a orientação. Esses entravam na área. O Paquetá normalmente desce mais. O Martinelli e o Cunha tendem a entrar mais na grande área, né? A gente vai ver que nesse lance é interessante, o Marquinhos tem a bola, ele vai ligar com o Danilo. Olha o Vinícius bem aberto, olha o Ryan bem aberto. 5 contra 5 na última linha, pontas abertas para aproveitar de X1. E aí a gente vai ver, forma-se um triângulo, né? Danilo, Guimarães e Ryan. Vai ter a tabela do Danilo com o Ryan, o Danilo recebe. Gera uma superioridade numérica nesse setor num 3 contra 2. O Danilo traz para dentro, acha o Endrick. O Endrick está marcado, tem 3 caras muito próximos dele, não foi a melhor das jogadas, das decisões do lateral direito. Ele perde a bola. Mas aí a pressão pós-perda do Brasil é muito destaque, tá? Olha o que faz o Ryan, retoma muito bem, rouba rápido, o Brasil se desorganiza. O Guimarães já viu o Martinelli, já está enxergando o Martinelli como, quem sabe, um jogador a participar. O Ryan tem uma situação de 1 contra 1 e vai achar o Guimarães, está pedindo bola. Essa bola vem para dentro. Ele domina, aqui já de perna esquerda para conseguir avançar na jogada, ele dá um traço de perna direita, dá uma jogada de corpo com a perna direita para abrir uma vantagem, carrega para a esquerda e vê o Martinelli. E aqui é importante, a distância entre esse cara e esse cara é de 4,4 metros, ou seja, tinha 2 para cá, 2 para cá, pelo menos segundo a nossa plataforma, se duvidar foi menos, tá? Mas ainda assim, é muito pouco. O Martinelli em tão pouco espaço, e aí você repara que tem o Vini aqui, né? O Vini é bem aberto do lado. Se a bola é virada no Vini, seria uma boa decisão do Bruno também, que ele foi muito embaçado na jogada. Mas o Vini poderia ser uma opção também. Mas apesar do Vini estar livre, o lateral direito, o Sugawara, não está marcando ele. Ele desceu marcar o Martinelli, está muito próximo do Martinelli, né? Esse vai ter o Bruno Guimarães enfiando esse passe. Se ele dá o passe aqui, na perna direita do Martinelli, ele dificulta a jogada. Que o Martinelli ia ter que dominar de direita e finalizar de direita. Não é tão rápido assim. Se ele dá o passe como ele deu na esquerda, o Martinelli domina de esquerda e finaliza de direita. Muito mais rápido em pouquíssimo espaço. O passe é teleguiado, você tem o Martinelli sendo esse jogador a matar de esquerda, finalizar muito bem de perna direita e colocar essa bola na rede, tá? E é interessante, eu vou até voltar,
eu queria destacar um ponto, que o Sugawara dá um saltinho, né? Quando ele vê o... Eu vou até pegar aqui para não me bater para fazer. Quando ele vê o Bruno Guimarães engatilhar o passe, o Sugawara dá um saltinho porque ele acha que a bola vai no Vini. Salto... Essa primeira bola se diz aqui, né? Aí, ó, se liga. Ó, olha o Sugawara do lado do Martinelli. Ó, ele dá um saltinho pro lado, achando que essa bola pode vir no Vini. E isso abre um espaço importante pro Martinelli finalizar também, né? Então, olha a atenção que os caras têm com o Vinícius Júnior também. É uma situação interessante. Mas, apesar do Vini estar aberto, ele não estava traindo o Sugawara, não. O Sugawara tava... Solta pra gente ver o gol de volta aí, Vinícius. Vamos. Se liga. O Martinelli vai receber de perna esquerda, matar essa bola muito bem, finalizar rápido de perna direita, no único espaço que ele tinha para finalizar essa jogada e colocar essa bola na rede para a seleção brasileira, tá? Espetacular a vitória da seleção brasileira, aqui os caras comemorando, num jogo muito interessante, não exatamente bom do Brasil taticamente, mas que muito no volume, muito no abafa, muito na bola na área, o Brasil conseguiu a vaga nas oitavas de final. Para a gente finalizar esse vídeo, eu não vou falar sobre essa partida contra o Japão, eu já vou tentar projetar um confronto futuro. Eu entendo que, no momento que a gente está gravando esse vídeo, não tem o adversário definido, Noruega e Costa do Marfim. Pode ser que você, vendo esse vídeo depois, já esteja definido o adversário, que está gravando muito próximo ao horário. Projetando, o que você acha melhor, qual que você acha são os encaixes do jogo das duas equipes. Aí, paciência, alguém vai ser eliminado. Tá bom, justo. Eu acho que a Noruega vai passar pela Costa do Marfim, então vou começar pelos noruegueses. Assim, eu não entendo que a Noruega vá fazer um sistema tão fechado, num bloco tão baixo como foi o Japão. Claro que talvez, olhando para o cenário de como foi o jogo entre Brasil e Japão, os noruegueses entendam que possa ser um caminho interessante. Ainda assim... Só que eu não vejo a mesma aplicação defensiva que o Japão. É um time que joga mais, é um time que tem mais qualidade, é um time que tem mais capacidade, não só por ter o Haaland, porque tem o Ajer, que é um bom zagueiro, que tem uma construção de jogo interessante, tem o Odegaard, tem o Berg, tem alguns jogadores de qualidade. Eu vejo a Noruega se expondo um pouquinho mais. E aí, nesse sentido, o encaixe é melhor. Porque, claro que o Brasil vai se expor também. E aí, lógico que é muito perigoso se expor contra o time que tem o Haaland, né? É matador, é letal quando o cara tem espaço. Ainda assim, vejo o Brasil com mais campo aberto para fazer mais vezes o que fez o Vinícius naquele lance. E outros lances, o Brasil também teve possibilidade de aproveitar desse campo aberto. E quanto mais campo o Brasil tiver para atacar, melhor para o Carlo Ancelotti, né? Então, eu vejo um encaixe melhor contra a equipe norueguesa. Contra a Costa do Marfim, caso porventura venha a passar, vai ser isso aqui. Ser duas linhas muito próximas, tentativa de transição a todo momento, como o Japão fez o gol com o Sano, e a Costa do Marfim até tem mais jogadores para transicionar, e preciso citar o Diomandé, que é um grande absurdo, um baita de um jogador e que em campo aberto vai fazer o Brasil sofrer, principalmente do lado do Danilo, né? Pode ser um grande problema. Se jogar por lá, né? Porque às vezes ele joga pela direita do ataque. Pela direita, depende de onde ele vai ser posicionado. Mas ainda assim, eu entendo que é um Brasil que vai ter um cenário mais complicado em termos de encaixe tático com a Costa do Marfim do que com a própria Noruega, apesar de achar da Noruega ser um time mais qualificado individualmente falando. São dois confrontos duríssimos, são dois confrontos dificílimos, mas vejo o Brasil passando em ambos, porque tem agora a capacidade demonstrada de fazer um jogo muito interessante de volume, de aplicação, de muita capacidade ofensiva contra o Japão marcando muito baixo, e porque também já mostrou em determinados momentos também que tem muita capacidade de atacar em espaço, de atacar em transição e também criar quando o adversário se expõe um pouquinho mais. Então vejo nos dois cenários o Brasil passando. Mas fácil não vai ser, não. Daqui pra frente, nada vai ser fácil. Mas só para aproveitar a deixa, independente de quem passar, a Noruega ou Costa do Marfim vai ter análise aqui no canal dessa partida, também automaticamente já projetando o confronto contra o Brasil. Mais alguma consideração, Vincenzo? É isso, o jogo mais difícil do que deveria ser, porque o Brasil teve um erro individual. Senão o Brasil não teria cedido nenhum perigo à equipe japonesa e fatalmente teria tido mais tranquilidade. Maravilha. Agora falar com você que está assistindo o nosso vídeo, o que você achou dessa vitória do Brasil contra o Japão? Sofreu muito ou acha que foi tranquilo? E agora projetando o próximo confronto, quem você acha que vem e acha que o Brasil é capaz de vencer? Comenta aqui. Mais uma vez eu peço o seu apoio. Curte, compartilha, divulga com os amigos, se inscreve no canal, apoia o nosso projeto, plano de membros, Pix, o que for possível, ajuda a gente demais. Fica ligado que a cobertura de Copa do Mundo não para por aqui e a sua presença é fundamental. Um grande abraço e até o próximo vídeo.